bom contigo? Ele aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho e hoje eu tenho um vídeo muito especial, que foi um pedido de vocês, inclusive, que é basicamente eu mostrando a minha estante. Há algum tempo atrás, vocês pediram pra mim pra eu mostrar a minha estante. Inclusive, eu fiz uma enquete no Instagram. Inclusive, me sigam no Instagram, tá? Por favor. Já deu a hora de vocês me seguirem aqui. E aí, houve a sugestão de eu postar esse vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vídeo e eu vou deixar ele bem mais detalhado no YouTube e bem mais, assim, superficial, supérfluo, whatever, no Instagram. Então, se você quiser uma informação mais rápida, eu recomendo que você passe lá no Instagram. Mas aqui no YouTube eu vou fazer toda a categorização dos livros, além de fazer uma leve resenha sobre eles, sobre cada um deles. Olha só que missão! E também falar sobre os livros que eu ainda não li. Então, assim, vai ter muito mais coisa, muito mais detalhe nesse vídeo daqui do YouTube. Não sei nem com quantos minutos esse vídeo vai ficar, porque provavelmente vai ser muito grande. Mas, assim, se você quiser uma coisa mais rápida, é só correr lá no Instagram. É assim, vocês já sabem, né, que tem uma diversidade de conteúdo aqui no meu canal lindo, maravilhoso. Então, se vocês já gostaram dessa ideia, que foi inclusive um pedido de vocês, e querem participar dos próximos pedidos e sugestões aqui do canal, não se esqueçam de seguir lá no Instagram, dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e é isso. Francamente, eu não tinha nem ideia de como fazer um tour pela minha estante. Mas aí eu vou fazer... Eu tava arrumando meu quarto hoje, olha só. Se eu tiver com uma voz meio fanha é porque eu estou prestes a entrar numa crise alérgica, mas não tem problema. Eu tava arrumando meu quarto e aí eu consegui categorizar um pouquinho os meus livros, porque eu tive que vê-los completamente. Inclusive, alguns deles eu vou mandar para doação ao longo dessa semana, então vai ser provavelmente a última vez que eu vou estar vendo-os. Vamos deixar uma coisa bem estabelecida aqui. Minha estante não é simplesmente para livros, mas eu vou mostrar claramente todos os meus livros para vocês, porque não tem sentido eu mostrar meus cadernos do nono ano para vocês, né? Eu acho que não faz sentido. Então vocês vão perceber aqui nesse vídeo o porquê de eu raramente conversar com alguém sobre livros, porque ninguém lê os mesmos livros que eu leio. Ninguém. Isso é... Vamos começar do começo. Os livros religiosos que eu tenho em ordem alfabética são A Virgem Maria. É um livro escrito por um ex-padre que conta a respeito da sua antiga crença na Maria e porque ele deixou de acreditar nisso, sabe? Uma coisa assim, respeitosa, tratando do tema e muito esclarecedora para muitos cristãos protestantes, especialmente, porque eu particularmente sabia pouquíssimo sobre como funcionava a crença nos santos e aí ele explicou através desse livro. Esperança Viva. Esse livro, embora seja adventista, tem muitas lições que agregam muito à vida da gente, sabe? Tem algumas perspectivas, claro, que a gente discorda, pelo menos eu discordo, mas assim, é muito edificante, especialmente os últimos capítulos, inclusive eu deixei marcado aqui Forever. Liderança Acolhedora. É o seguinte, eu ainda não li esse livro, tá? Então eu não tenho muito pra falar. Ele é bem grossinho, então parece ser um livro que é interessante, eu espero francamente que ele seja bem interessante, mas eu nunca li, então não tenho muito o que falar sobre. Línguas em Jerusalém, Corinto. É um livretinho também, tal qual a Virgem Maria, muito esclarecedor, acerca de um tema não católico dessa vez, mas sim neopentecostal. Ele explica a diferença entre as línguas que foram faladas em Jerusalém e as línguas que eram faladas em Corinto, com contexto histórico e aplicação cotidiana. Eu achei esse livro muito bom, sério. E toda vez que a gente vai debater sobre Atos 2, eu gosto de falar sobre ele, porque é um livro que realmente abrange esse assunto, e não somente abrange, mas também explica algo que acontece constantemente nas igrejas brasileiras. 1000 esboços bíblicos. Eu mostrei esse livro no canal no dia que eu recebi, inclusive. É um livro cheio de esboços sobre pregações bíblicas com diversas temáticas. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar uma lidinha nele. Ele é muito edificante, você pode usar como um banco de dados, digamos assim, para algumas reflexões, até mesmo para você se edificar. Eu acho muito importante, eu vou realmente dar mais atenção para esse livro. O livro dos 7 selos. Também é um livretinho explicando de forma muito superficial, mas assim, já ajuda a esclarecer um pouco sobre o livro dos 7 selos que tá lá em Apocalipse. Vamos considerar que metade do livro é só o livro dos 7 selos, mas que é realmente muito importante e interessante para quem tá começando aquele estudo bíblico aprofundado, especialmente sobre o livro de Apocalipse, que é muito complexo. Esse foi um dos livros, inclusive eu marquei aqui, ó. Foi um dos livros que eu dei a louca em fevereiro e li 7 livros em uma semana. Não me pergunte como eu fiz aquilo, mas eu adorei. O Pacto do Sinai explica muito bem como era a relação do povo hebreu com Deus. E explica qual era essa aliança final que foi feita no Sinai. E posteriormente, Paulo vai falar em Gálatas também acerca da fé e das obras e da lei. Se não me engano, é em Gálatas. Mas é isso, é muito bom. Profecias em Gênesis. É um livro que visa analisar as profecias que estão em Gênesis e ainda não se cumpriram ou se cumpriram parcialmente. É inclusive isso que ele diz na sua introdução. Cadê a introdução, galera? Na sua introdução.
É super didático também. Os livros desse autor são super didáticos e muito simples de você compreender a linha de raciocínio dele a respeito das escrituras. Profecia nos Profetas tem o mesmo intuito que Profecia em Gênesis, que busca realmente mostrar as profecias nos profetas, desde menores até os maiores, que ainda não se cumpriram nos dias atuais, até então, que esse livro foi escrito, se não me engano, em 2016 ou em 2014. 2016. Seminário de Educação Cristã, 100 anos lapidando vidas. Eu ganhei esse livro de presente e basicamente ele conta a história do SEC nos últimos 50 anos de existência. Esse livro foi o livro do centenário do SEC, entendeu? O SEC, se você não sabe, é o Seminário de Educação Cristã. Inclusive, eu já gravei um vídeo lá, um vídeo muito divertido, um vídeo muito legal. Vou deixar aqui o card pra você ver, tá? Esse livro conta, inclusive, as alunas, as professoras, as situações adversas que o SEC teve que enfrentar nos últimos 50 anos e também conta um pouquinho da sua história. Não somente da história do SEC, mas também das instituições que foram criadas pelo SEC para abençoar a sociedade. Verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Eu ainda não li esse livro, embora eu tenha faz bastante tempo. Eu tenho que tomar vergonha na cara de ler esse livro. Mas eu realmente ainda não li. Parece muito interessante. Assim que eu vi o livro, eu realmente tive muita vontade de obtê-lo por causa dessa temática, sabe? Confrontar a minha real experiência com Deus. Cara, incrível. Mas eu ainda não li, não tenho muito pra falar sobre isso. Então, sinto muito, galera. Vamos para a segunda categoria, literatura estrangeira. O primeiro livro é A Amiga Genial. Eu simplesmente odeio esse livro. Nossa, Amy, mas por que você odeia esse livro? Ah, é porque é uma série. Esse livro custou caro pra ser ruim o livro inteiro. E eu não gostei, mas pode ser que você goste, tá? E eu li quando eu era muito nova. Talvez agora, lendo de novo, eu o admire, o aprecie, mas eu não gostei. Basicamente, ele conta sobre a amizade entre duas pessoas completamente distintas, entendeu? Uma era completamente audaciosa, a outra era super tranquila e quietinha e calada e sempre obediente às normas. Mas uma admirava a outra e essa amizade, essa relação quase de irmandade, de fraternidade, vai levá-las para muitas aventuras e um desaparecimento súbito. Essa é a história, basicamente. Você gostou, Amy? Não gostei. Especialmente porque é daqueles livros que tem final aberto, sabe? Porque é uma série, esse aqui é o primeiro livro. Aí, a Bencinha compra um livro de uma série, porque achou a capa bonita, compra um livro de uma série, só o primeiro livro, que custou o rim da pessoa, e não gosta do livro. A Culpa das Estrelas. Esse aqui é um dos livros, nossa, é um dos livros que eu gostei muito, tanto que ele tá cheio de etiquetinhas, e eu tenho que parar pra reler. Eu lembro que eu já o li pelo menos umas 2 vezes, e na segunda vez eu quase chorei. Não vou chorar mais porque o John Green não brinca mais com os meus sentimentos. Esse livro é um clássico, acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar. É sobre uma menina que tem câncer chamada Hazel Grace. E ela encontra um boyzinho chamado Augustus Waters. E então, durante todo o livro, há um questionamento acerca da nossa vida, da nossa existência, do nosso infinito, do nosso tempo na Terra e de verdadeiramente a nossa fragilidade. Há uma brincadeira com as nossas emoções, tentando realmente nos fazer descobrir quem é que nós somos e quem realmente é o frágil da história. John Green, por que você faz isso com o meu coração? A Menina que Roubava Livros. Faz um tempo que eu li isso aqui, na verdade quando eu li eu nem estava prestando atenção na leitura. Sinto muito, Brasil. Baseado no pouco que eu me lembro sobre esse livro, é a morte narrando a história da Segunda Guerra. Não da Segunda Guerra, mas de uma menina chamada Liesel. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, desculpa, não sou alemã. E essa menina estava passando por muitas dificuldades, ela foi adotada por uma família, e a morte narrando como ela viveu a sua experiência na Segunda Guerra Mundial. Além do mais, olha só que coisa, ela é uma alemã na Segunda Guerra Mundial, que não gostava do Hitler. Passada. As Garotas de Corona Del Mar. Sim, eu arranquei um pouquinho do verniz do livro, desculpa, Brasil. Esse livro tem quase tudo que você precisa para colocar na redação do Enem. Ele fala sobre aborto, drogas, pessoas com deficiência e a limitação na acessibilidade. Tem muita coisa envolvida aqui, gente. Desde protagonismo juvenil até uma grande crítica acerca da legalização do aborto. É sério. Não vou me posicionar sobre o tema, porque o tema do vídeo não é esse. Mas
é tão comovente e deixa a gente tão irritada ao longo do livro. Pelo menos isso foi comigo, tá? Quando a gente começa a perceber a responsabilidade da menina aqui, da segunda menina, a gente fica bem chateado. E a gente começa a perceber os contrastes na vida das duas protagonistas. Diário de um Banana. Sim, eu tenho Diário de um Banana. Algum problema com isso? Eu já li, inclusive, a coleção quase toda, eu acho, não tenho certeza. Não lembro certo como é esse, eu verdadeiramente me esqueci. Mas, se eu não me engano, é ele falando sobre a festinha que ele vai, de Dia dos Namorados e tal. Memória é péssima, gente, desculpa. Faz muito tempo que eu li esse livro, muito tempo. Mentiras que Confortam. Mentiras que Confortam é um livro inquietante e me irritou muito, porque todo o enredo do livro se baseia numa gaia. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A história começa com um casal bem equilibrado, que aí estava tendo seu casamento perfeito, já tinham 2 filhos. Aí o marido resolveu pular a cerca. Nisso que ele pulou a cerca, ele teve um filho com a outra menina. Na verdade, ele teve uma filha com a outra menina, que era amante dele. Aí ele falou: ei, meu irmão, tira essa menina do teu bucho. Aí a mulher falou: não. E acabou que essa menina, filha da amante, foi dada para adoção para outro casal que se meteu na história. E a gente começa a ver exemplos de negligência, de ausência de cuidado, de problemas matrimoniais. Aí ao longo do livro todo eu fiquei pensando, cara, por que esse cara não se contentou com a mulher dele? Olha o tanto de BO que ele arrumou. Esse livro me lembra uma das vantagens de gostar de ler. Você não precisa cometer os erros para saber as consequências dos erros. É por isso que você lê, porque você entra num universo que você não precisa errar, mas que você já sabe no que vai dar, entendeu? Tranquilidade. O Herói Improvável da Sala 13B. Esse aqui é um romance bestinha, só que é tão gostosinho de ler. Do começo pra metade é meio chatinho, porque ele tá só introduzindo o personagem no cenário. Mas depois que passa da metade, ele começa a ter aquelas crises, sabe? Nossa, perfeito. Adam Spencer é o protagonista dessa história. E ele, assim como um grupo do qual ele começa a fazer parte, tem TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. E aí o autor começa a fazer a gente entrar realmente na cabeça dele e perceber o quão catastrófica ela tá. Ele tá numa situação muito vulnerável, os pais acabaram de se separar, a mãe tem a mania de guardar tudo o que ela tem, sabe? Achando que realmente vai fazer sentido usar isso posteriormente. Eu esqueci agora qual é o nome dessa doença. Mas ela tem isso, sabe? Ela gosta de obter tudo pra si. Esqueci a palavra. Mas aí, como todo adolescente, ele se apaixona. E aí, quando ele se apaixona, ele tenta realmente demonstrar pra amada dele que ele é legal, que ele é incrível. Embora tenha outras pessoas mais incríveis do que ele. E assim, ele tenta verdadeiramente se tornar um herói, o herói da sua própria história. Sempre haverá você. Ele tem umas 200 páginas, mas é daquelas de letra grande, sabe? Que o espaçamento entre as linhas é quase meu dedo. Então, nesse nível. Ele fala sobre a história de uma família, e aí é uma criança que tá realmente contando a história. Ele conta tudo da perspectiva dele, de uma maneira muito inocente, sem saber a real dimensão do que estava acontecendo. A única coisa que ele sabia é que tinha um cachorro, que a mãe estava realmente debilitada. Era uma situação muito triste, ele estava começando a ficar angustiado. E ele começa a contar a sua angústia, tanto da escola quanto em sua casa, nesse livro, de maneira bem simples, de uma maneira super compreensível, sobre o universo das crianças quando estão passando por um novo começo, uma nova realidade, uma realidade que nem sempre é tão satisfatória. É um livro simples de ler, que é para ler em um dia tranquilo e realmente eu achei muito interessante. As primeiras páginas você não dá nada pelo livro, mas no final, ó, é desses livros que o final surpreende. Sherlock Holmes, O Vale do Medo. Francamente, eu já li esse livro, mas eu não lembro muito sobre o que é que o livro fala. Eu lembro que é o Sherlock, ele tá resolvendo um mistério, obviamente. E ele tem aquela sua inteligência, sagacidade sempre. E esse é realmente o Sherlock do Sir Arthur. O Sherlock das antigas, da época que podia andar com arma na cintura, essas coisas, sabe? Mas eu não lembro muito da história em si. 3 vezes nós. Esse é um daqueles livros que no primeiro capítulo você sabe exatamente tudo o que vai acontecer. É óbvio, especialmente porque ele faz uma referência a Édipo o Rei. Gente, é claro que vai ficar nítido o que vai acontecer. Esse livro é muito curioso porque ele tem 3 versões. A primeira versão acontece de um jeito, a segunda versão acontece de outro, a terceira acontece de outra forma. São 3 coisas que, assim, poderiam acontecer no primeiro encontro deles. A protagonista, que se chama Eva, e o outro menino, que se chama Jim Taylor, se conhecem, se confrontam, assim, quando ela tava andando de bike. E aí, essa história toma 3 vertentes diferentes.